Naldinho é morador do bairro Jardim do Vale desde criança. A casa dele foi construída ao lado da residência do irmão, em uma área de 250 metros que foi presente do pai. O problema é que hoje, apesar das casas terem números e contas de água e energia separadas, estão registradas no mesmo lote. Quando meu pai comprou 2 lotes aqui, os lotes são assim, 250 metros. E o outro lote ele acabou doando para mim e para o meu irmão, que são 125 para cada um. Então, na verdade, quando ele comprou lotes aqui no Jardim do Vale, ele não conhecia, ele não sabia dessa situação. Veio saber posteriormente, devido por ele ter doado para a gente os lotes, que não dava o desdobro. O desdobro ou desmembramento de lote é a divisão de 2 partes ou mais habitáveis de acordo com as dimensões exigidas pelo município, sem a necessidade de criar ou modificar logradouros. Em Jacareí, os bairros Jardim do Vale, Maria Amélia, Colônia e Paraíso enfrentam o problema há décadas, pois à época do loteamento foi registrado em cláusula de cartório restrições ao desmembramento. À época isso foi colocado por questões de infraestrutura, que talvez o bairro não tivesse infraestrutura suficiente de água, esgoto, para atender toda a população daquele bairro, né? Se dimensionou para X lotes e se você permite o desdobro, você pode multiplicar esse número de lotes, né? Então, a questão foi justamente de limitar a quantidade de unidades de residência e, por consequência, a quantidade de pessoas. Dezenas de munícipes lutam pelo desmembramento há cerca de 40 anos, pois, como consequência, muitos não conseguem regularizar a documentação dos imóveis. Então, todo o desdobro do município ele é regrado pela lei de uso e ocupação do solo. Só que o que acontece? Nesses bairros onde existe a cláusula cartorial, quando chega no cartório para registro, é barrado. Aqui no Jardim do Vale são pelo menos 100 casos igual ao nosso, semelhante ao nosso, que pessoas que edificaram a casa nos seus lotes, dividiram aí e não dão um desdobro. Pessoas que têm um lote, às vezes, e foi dividiu com um amigo, com um conhecido, ou até mesmo com um estranho. Tem essa dificuldade, porque se ele precisar vender, ele precisa da assinatura e o outro aceitar que está comprando. Então, assim, é uma coisa bem, assim, difícil até mesmo de lidar com isso, né? Cria uma situação, assim, adversa, porque às vezes a pessoa quer vender e não consegue por causa do desdobro. O presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores, acompanha a situação de perto. Em reuniões com os moradores do bairro Jardim do Vale, analisou o problema e buscou caminhos para resolver junto ao Poder Executivo. Como era um loteamento só de 250 metros, o exemplo Jardim do Vale, né, no desmembramento você tem que saber se comporta as redes de esgoto, né? E o SAI fez todo esse estudo, né, mais de um ano fazendo esse estudo, o SAI viu que tem condições de comportar, né, mais uma ligação de esgoto, e aí nesse sentido que veio tramitando na prefeitura, no planejamento, né, e agora a gente já fez todo esse estudo, viu que é possível, e agora a gente espera o mais rápido possível, né? Tá vindo para a Câmara Municipal e quando chegar aqui, com certeza, a gente vai votar aí o mais rápido possível para que essas pessoas sejam beneficiadas. A Prefeitura Municipal está finalizando os estudos para então apresentar um projeto de lei que resolva o problema. Então a gente precisa de um projeto de lei que derrube essas cláusulas e diga que a lei de uso e ocupação do solo ela se sobrepõe sobre as cláusulas do loteamento colocadas em cartório à época. Antes da gente fazer esse projeto de lei, a gente levantou com as secretarias que têm atividades nos bairros, infraestrutura, SAI, se a infraestrutura existente é compatível com o desdobro desses lotes. E todos os posicionamentos foram positivos. Então hoje não existe mais limitante além dessa cláusula cartorial. Então a gente espera que com esse projeto de lei isso possa ser superado. O projeto de lei está previsto para ser votado em breve na Casa Legislativa.